Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, graças eu te dou nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, porque aqui podemos estar para ouvir a Tua palavra. Então pedimos, ó Senhor, que Tu fales conosco, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, venha impactar os nossos corações, venha penetrar o mais profundo de nossas almas, ó Pai, a fim de que sejamos impactados por essa verdade, uma verdade que transforma, uma verdade que liberta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, algumas informações importantes a fim de que você tenha entendimento. Essa carta é uma carta que foi escrita de 70 a 80 anos depois de Cristo. Então é uma carta que foi escrita de 70 até entre 70 e 80 anos depois de Cristo. Quem escreveu essa carta de Judas? Essa carta foi escrita por Judas, irmão de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que também é autor da epístola de Tiago, da carta de Tiago. Os dois, ambos são meio-irmãos de Jesus, filha de Maria com José. Jesus, Maria era virgem, o Espírito Santo desceu sobre Maria, ela ficou grávida e aí nasceu Jesus. Após isso, Maria teve outros filhos. Dentre esses outros filhos que Maria teve, se encontra aqui Tiago e Judas, o que escreveu a carta, E Judas, ele direciona essa carta para um grupo de pessoas. Ele dirige essa carta para aqueles que são chamados por Deus. Sabemos que essas pessoas que são chamadas tiveram essa carta de Judas direcionada. Esse povo, para quem Judas está escrevendo também, ao ler a carta de Judas, nós percebemos e entendemos que estavam cercados de falsos mestres. E à medida que Judas escreve essa carta, ele meio que proclama um combate pela fé, um combate, uma escrita com o propósito de defender a igreja dos falsos ensinamentos. Ou seja, ela tinha um propósito. Ele diz, olha, enquanto eu me empenhava em vos inscrever, quase que uma convocação para aqueles que são chamados por Deus para combater pela fé, combater com a verdade. E ele começa essa carta saudando os irmãos. Ele ele cumprimenta a igreja e ele diz, olha, aqui quem vos escreve é o servo de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual em seguida ele vai dizer que são convidados ao conhecimento por Deus. Olha o que diz aqui, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ou seja, é uma carta dirigida a todos aqueles que foram atraídos pelo amor e pela verdade do Evangelho. Ou seja, essa carta, embora ela foi direcionada naquele tempo para um grupo de pessoas, ela também é direcionada para mim e para você nessa noite. Também é uma carta direcionada a todos quanto creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você nessa noite, em algum momento da sua vida, você teve um encontro com Cristo, essa carta também é direcionada a você, porque é uma carta direcionada aos chamados por Deus, é uma carta direcionada a todos aqueles que creem. E mais do que isso, não só creem, mas estão guardados, protegidos, cuidados, assegurados por esse Cristo, a fim de que alcance a vida eterna. Porque aqueles que o Senhor chama, Ele guarda.
Aqueles que o Senhor chama, Ele protege. Aqueles que o Senhor chama, Ele dá perseverança para permanecer até o fim. E Ele diz: olha, misericórdia, paz e amor vos seja multiplicado. É evidente que Judas aqui não estava falando de qualquer paz. Judas não estava falando de uma paz que vem como essa paz que nós conhecemos, uma paz que depende do momento, uma paz que depende de uma ocasião, uma paz que depende de alguma conquista, uma paz que depende de que algo bom aconteça. Não, Judas estava desejando, estava declarando, estava falando de uma paz que se encontra no descanso, no gozo eterno em Deus, uma paz que não depende de nada, é uma paz que vem de Deus para as nossas vidas, é aquela satisfação que nós temos em Cristo. Como é que eu posso explicar isso para você entender? Um cristão, quando ele está satisfeito em Cristo, ele se encontra saciado. Quem que almoçou hoje no domingão? Domingão geralmente é o dia de uma... Alguns lugares é o resto de ontem, mas alguns lugares são comidas feitas ali, aquela comida, né? Aquela macarronada, aquele frango assado, aquela comida boa, gostosa de domingo. Mas quando você termina de comer, qual que é a sensação que você tem? Saciedade. Não é isso? Algo, você está saciado. Essa paz que Cristo, é só para que você entenda, é uma paz que te dá saciedade, que te deixa saciado, mesmo quando as circunstâncias que o cercam não são a melhor circunstância possível. É uma paz que está no coração de cada crente, que foge ao entendimento humano, porque de repente está passando por uma crise, está passando por uma situação difícil, está debaixo de dificuldade, mas está satisfeito em Deus, está satisfeito no Senhor, está saciado em Cristo Jesus, e é por isso que é uma paz que foge ao controle. Jesus diz assim em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, é uma paz que vai além daquilo que nós entendemos. Ele, Cristo, é quem nos deu essa paz, então é uma paz diferente do que aquilo que nós conhecemos, não é uma paz como o mundo conhece, é uma paz que vem da parte de Deus. Quando nós lemos o livro de Filipenses, no capítulo 4, Paulo está orientando para que em tudo seja conhecida diante de Deus os nossos desejos, as nossas petições, através da oração e através da súplica. E quando nós cumprimos com essa palavra, aquele versículo logo em seguida, o versículo 7 diz que você vai receber uma paz que excede todo entendimento. É uma paz diferente, é uma paz que vem da parte de Deus. Mas no versículo 3, então, aqui então está a convocação nessa carta a todos que são chamados para combater com cuidado, combater com diligência, combater com esforço pela fé. Olha o que diz o versículo 3 então. Amados, enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava empenhado em vos escrever acerca da salvação, olha aqui, que ele vai falar, que nos é comum, por isso que é uma carta direcionada àqueles que são salvos, àqueles que são chamados. Ele diz assim, eu senti a necessidade de vos escrever exortando para que você lute pela fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Ele está dizendo, olha, enquanto eu estava escrevendo com muito cuidado acerca da fé, enquanto eu estava debruçado aqui escrevendo sobre a salvação que é comum entre nós, eu me senti tocado, eu me senti impelido, eu me senti no dever de te convocar para batalhar pela fé que nos foi entregue. Ele sentiu-se obrigado a exortar os irmãos para que eles tivessem uma postura da qual eles vão combater pela fé. E parece que quando nós pensamos assim, foge um pouco do nosso contexto, mas não foge.
aquele povo estava cercado de falsos mestres. Nos nossos dias, infelizmente, também nós temos estado cercados por muitos falsos mestres. Naquele tempo, muitas coisas estavam entrando ali no meio do povo de Deus, não é diferente de hoje, onde nós temos visto, com toda certeza, nós podemos afirmar, coisas que têm vindo de fora da igreja para dentro da igreja, que é prejudicial à vida cristã. Então, o que Judas está pedindo é para que nós não permanecemos inerte, para que a gente não permaneça inerte diante da mentira, diante das distorções, mas que nós temos que continuamente falar do evangelho genuíno. Em outras palavras, para que nós não nos calemos enquanto o evangelho está sendo distorcido, para que nós não deixemos de lutar por uma vida cristã que glorifique ao nome do Senhor Jesus, que nós não fiquemos parados quando o falso ensino está entrando dentro da igreja e falando que a gente pode viver da maneira que a gente quer, fazer aquilo que nós queremos, quando na verdade um evangelho genuíno está nos chamando para a obediência, está nos chamando para a santificação, está nos chamando para permanecer firmes na fé, vivendo uma vida como discípulo de Cristo, vivendo uma vida para a glória de Deus. Ou seja, nada mais é do que proclamar de forma autêntica o Evangelho. Nada mais é do que não transmitir apenas uma doutrina ou algo que seja um conhecimento acadêmico, mas uma experiência concreta com todas as exigências que é decorrente da fé. Ou seja, não basta nós termos apenas um conhecimento intelectual. Nós precisamos buscar uma experiência verdadeira com Deus. Nós temos que proclamar essa experiência, essa verdade, essa transformação. Um cristão que é chamado, ele nasceu de novo. Um cristão que é chamado, ele teve a mente dele mudada, ele teve arrependimento, ele teve uma transformação, as suas percepções foram mudadas, o seu estilo de vida foi mudado. Ele saiu das trevas e foi para a luz. Ele agora luta contra o pecado e não é mais escravo do pecado. Ou seja, fala de uma experiência concreta de novo nascimento, de renúncia. E o que Judas está pedindo aqui é para que haja um lutar pelo conjunto de verdades que estão abordadas nas Escrituras. Verdades que não podem ser adulteradas. Verdades que não pode ter nada acrescentado ou diminuído. Ou seja, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia ela é autoritativa, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é o conjunto que molda o nosso caminhar, é o conjunto de verdades que transformam. E essa verdade ela não pode ser adulterada porque nós assim queremos. Nós não podemos pegar as partes das Escrituras que nós mais gostamos para que elas sejam obedecidas e nós rejeitarmos uma outra parte que é dura. A Bíblia não é assim que funciona. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura precisa ser observada por aqueles que são chamados. Toda a Escritura precisa falar, precisa estar evidente, gritante, saltante aos nossos olhos ao lermos, também em desejar viver essa verdade. E não só viver, e não só ter ela como regra de fé e prática, mas defender essa verdade. Uma coisa que Charles Spurgeon ele dizia era a verdade acima da unidade. Às vezes, irmãos, para preservar a verdade, a gente tem que colocar ela acima da unidade. Em alguns casos, aqueles que são os nossos amigos mais queridos e mais chegados vão ficar chateados porque a gente está colocando a verdade acima da unidade. A gente tem uma facilidade muito grande para passar por cima de algumas situações quando convém, principalmente quando vem da parte de um amigo ou de alguém muito próximo. Mas o que nós não podemos de jeito nenhum é transformar essa verdade ou facilitar ou diluir essa verdade
a fim de satisfazer as pessoas. Nós precisamos ter essa verdade na mais alta estima. Alguém aqui toma remédio diluído? Para gripe aqui? Não, porque não tem resultado. Tem resultado? Não tem. E o evangelho não pode ser diluído. E Judas está falando, olha, enquanto eu estava escrevendo, eu sentia a necessidade de exortar vocês, para que vocês lutem por essa verdade. O sentido de lutar aqui é o sentido de empenhar todas as forças para combater aqueles que são dominados pelo diabo e que estão atacando a verdade do evangelho, ou que estão distorcendo a verdade do evangelho. E é muito comum hoje ser distorcido a verdade do evangelho. A gente já encontra hoje pastores defendendo aborto contra a Bíblia. Nós encontramos pastores hoje defendendo as coisas mais ridículas, que são contrárias à prática genuína, e às vezes nós nos calamos, mas Judas está falando, não pode. Vocês precisam lutar por essa verdade, porque quem não prega essa verdade, na verdade, é anátema, é maldito. Olha o que diz Gálatas 1:9, não precisa abrir não, eu vou ler. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, do qual vocês já receberam, seja anátema. Anátema ela vem do grego, é um substantivo neutro que é maldição, é maldito. E, na verdade, quando nós olhamos não só nos nossos dias, mas na história da igreja, desde sempre, os povos são revoltados e enfurecidos contra a verdade do evangelho. Pois você lê lá Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai dizer isso. Por que eles se revoltam, se enfurecem? Por que tramam, né, fazendo uma forte oposição a Cristo, ao Messias, já no Salmo 2 dizendo, e depois a gente pode, na história, ver que ninguém foi mais atacado do que Cristo. Nenhuma religião sofreu tanta oposição como o cristianismo. E não sofreu, ainda sofre. Ainda sofre. Jesus é tudo agora. Como teve lá na entrevista no Roda Viva, falaram que Jesus era refugiado. Falta conhecimento dos repórteres, né? Mas também, esses dias teve um outro vídeo falando que Jesus era homossexual. Bicha. As pessoas estão enfurecidas e sempre se enfurecem contra a verdade. E procuram alguns combater essa verdade e outros procuram diluir essa verdade ou mudar essa verdade. É justamente isso que Judas está falando para que a gente não permita. Judas está falando que a gente tem que lutar por essa verdade, porque a verdade do Evangelho é uma verdade que transforma. Porque a verdade do Evangelho é o que liberta as pessoas das dúvidas. É porque a verdade do Evangelho é o que faz um coração vazio e infeliz se tornar um coração cheio de graça e de alegria. É a verdade do Evangelho que muda e transforma famílias e que transforma pecador em santo em Cristo Jesus. Mas sempre tenta-se violar a verdade do Evangelho. Sempre tenta-se conspirar contra o Senhor e o seu Cristo, contra os ungidos de Deus. A gente percebe nas Escrituras resistência ao Evangelho, resistência às Escrituras, e a gente vê isso no dia a dia e na prática. Pura resistência à verdade. E o que é isso, irmãos? Isso nada mais é do que a humanidade rejeitando o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo e deu o seu Filho primogênito. Entregou o seu Filho. E o seu Filho veio nesse mundo, andou no meio das pessoas. Foi um Deus, porque Ele é Deus Filho, que se esvaziou da sua glória e veio até a nossa terra. E Ele falou da parte de Deus para nós. E dentre várias coisas que Ele disse que Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele nos ensinou, e a palavra nos ensina, através dos escritos, que aquele que ouve os mandamentos do Senhor e os obedece, esse é o discípulo de Cristo. Que todo aquele que nele crê se torna filho de Deus. É uma verdade absoluta que transforma. Mas as pessoas não querem essa verdade. As pessoas rejeitam essa verdade. As pessoas não querem a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho, ela confronta. A verdade do Evangelho, ela diz que você precisa mudar. A verdade do Evangelho, ela diz para nós que nós não podemos ser casquinha de ovo. A verdade do Evangelho diz para nós que a gente não pode ser alguém invejoso. A verdade do Evangelho diz que nós não podemos mentir. A verdade do Evangelho diz que nós não podemos cobiçar. A verdade do Evangelho diz que nós temos que estar se agradando de Deus. A verdade do Evangelho diz exatamente aquilo que é contrário ao que o mundo diz. O mundo tem um status de sucesso diferente do que a Bíblia ensina. Então a Bíblia, ela nos confronta, essa verdade nos confronta. E muitas vezes a gente vê essa verdade ser distorcida, e eu não sei, às vezes queremos nos calar, mas Judas está falando, não só vive essa verdade, que você foi salvo por essa verdade, você está guardado por essa verdade, mas lute por essa verdade. Se tem uma coisa que nós podemos notar, irmãos, isso claramente é que muitas pessoas muitas pessoas têm projetos diferentes. Ou seja, se você pegar um grupo de pessoas, cada um vai ter um tipo de projeto, cada um vai ter um plano diferente, vai ter religiões diferentes, posicionamento político diferente, mas quando se trata de resistir à igreja e o evangelho genuíno, se unem para resistir à verdade. Ou seja, o evangelho, ele ainda é resistido. E vai ser até o fim. A verdade, ela tem que prevalecer. E para isso, nós como cristãos, precisamos abraçar essa causa. Nós como cristãos, precisamos defender essa verdade. Não defender como uma verdade que precisa ser defendida, mas defender no sentido de proclamar essa verdade. No sentido de viver também essa verdade. Porque se nós tivermos isso apenas conhecimento intelectual do evangelho genuíno, quando a gente proclamar, não vai ter resultado. Então, para sermos defensores dessa verdade, nós precisamos viver essa verdade. É igual quem tem filho aqui. Não adianta você falar para o teu filho não mentir se você é mentiroso. Ele vai mentir. Você precisa ser alguém íntegro, você precisa ser alguém posicionado para você poder ensinar essa verdade. Não adianta você falar para o teu filho orar se você não ora. Ler a Bíblia se você não lê. É ou não é assim? Ou seja, eles resistiram tanto a Cristo, que eles mataram Cristo na cruz. E hoje o que eles estão tentando fazer? Estão tentando resistir, distorcer, diluir a igreja dos nossos dias. Os não convertidos, eles incitam e provocam e perseguem, se opõem. Uma oposição que não quer se curvar diante de Deus, que não quer se submeter a Deus, mas aqueles que são salvos, aqueles que são governados, aqueles que são conduzidos vão se curvar, mas aqueles que não são vão romper os laços, vão romper com o que liga. Então Judas, quando ele estava escrevendo essa carta, ele sente necessidade. Por quê? Porque existia muitos falsos mestres ali. Olha o versículo 4. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Há desde muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Aqui, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça do nosso Senhor Deus em libertinagem
e negam o único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, homens que são lobos em peles de cordeiro, que se introduziram no meio da igreja e que até nos dias de hoje ainda se introduzem. Pessoas que possuem a aparência de piedade, pessoas que aparentam conhecer a verdade e que se infiltram e fazem estrago no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando eles transformam a graça em libertinagem, eles tiram a característica principal de um discípulo de Cristo. A característica principal de um discípulo é a obediência à palavra do Senhor. Aquele que ouve, eu estou repetindo o versículo para que você memorize, aquele que ouve meus mandamentos e os obedece. Uma característica do discípulo de Cristo é que ele é imitador da verdade, imitador de Cristo, segue e persegue a verdade, mas quando os falsos lobos, eles se entram dentro da igreja, eles começam a diluir essa verdade, de maneira que, devagarzinho, a libertinagem vai entrando dentro da igreja. Agora veja bem, começa a ter uma prática diferente do que as Escrituras ensinam. Logo, ele começa a disseminar essa prática, de maneira que ele vai fundamentando, mesmo que com versículos distorcidos ou parte das Escrituras, mudando a verdade e moldando, diminuindo a veracidade das Escrituras. Como eu sempre ensinei vocês, o diabo, ele nunca vem com uma mentira inteira. Ele vem com uma meia-verdade. Porque ele começa com uma meia-verdade. Ninguém precisa de um copo de veneno para morrer. A gente precisa de um pouquinho de veneno na comida para morrer. Então essa meia-verdade era devastadora. E Judas está falando, olha, homens se infiltraram entre vós. Lobos em peles de cordeiros entraram no meio, se passando por cristãos, mas na verdade são ímpios. Se passando por cristãos, mas na verdade estão ensinando aquilo que é contrário à palavra. E eles fazem isso com dissimulações, com mentira. Usam do amor, usam da graça de Deus para defender a libertinagem. Usam da graça de Deus para falar, olha, vocês podem viver da maneira que vocês querem. Usam da graça de Deus para dizer, olha, não precisa se santificar, Jesus de fato, Ele fez tudo por nós, mas Ele nos salvou para que sejamos santos. Devemos perseguir a santidade, devemos lutar com a nossa força contra o pecado, devemos nos afastar daquilo que é contrário à palavra de Deus. Cristo fez tudo, jamais seríamos merecedores da salvação, mas Ele morreu na cruz, perdoou nossos pecados e nos chamou para vivermos a sua palavra, para vivermos a sua verdade. Então essas pessoas, elas se infiltram no meio e começam a defender a libertinagem, negam a soberania absoluta de Deus e o seu governo, negam que Deus não é soberano, negam algo que é elementar para a fé cristã. Mas Judas está falando, olha, nós precisamos defender a fé, nós precisamos proclamar a verdade, nós precisamos cumprir com as verdades bíblicas. Então você que está aqui hoje, você é um chamado de Deus para combater pela fé. Agora eu vou além. Você é chamado não para ser alguém passivo, irmãos. Você é chamado para formar discípulos. Preste atenção. Todo discípulo, ele tem que ter discípulo. O problema é que a gente aprende desde sempre a vir à igreja e ouvir, guardar isso e irmos embora para a nossa casa, mas aí nós não estamos sendo discípulo, porque nós temos uma missão, ide e pregar o evangelho. A Bíblia diz que nós temos que ser discípulo e que nós temos que ter discípulos. Então o que acontece, irmãos? Nós precisamos nos posicionar. E quando nós não nos posicionamos, quando nós nos calamos, as mentiras crescem no nosso meio.
as falsas mentiras surgem. Novas maneiras de viver o Evangelho começam a aparecer. E sabe o que acontece? Vidas começam a se perder. Porque novas maneiras surgem. Maneiras que são contrárias à palavra de Deus. Porque quando não há luz, a escuridão toma conta. Se a gente apagar aqui as luzes, vai ficar tudo escuro. Só que o Senhor nos chamou para sermos luz. Só que se a gente for uma luz apagada, a escuridão vai tomar conta. Se nós formos alguém que se cala diante da mentira, a escuridão vai tomar conta. Muitos fazem sem o conhecimento da verdade. Às vezes estão obedecendo um líder e não a Deus. Outros estão defendendo uma placa que não é a igreja genuína. Mas muitos são lobos em pele de cordeiro. São pessoas que conhecem, mas que fazem porque estão cegas, fazem porque não querem a verdade. Quem aqui, só você que já fez isso, queria fazer alguma coisa que seu pai e sua mãe não iam deixar, e você tenta convencê-los a deixar, e você tenta mostrar os pontos positivos? Ou quem aqui queria fazer alguma conta, vamos ficar assim para os mais velhos, que são casados, queria comprar alguma coisa e você sabe lá no fundo que você não tem condição, mas você quer muito comprar, e você tenta convencer o seu cônjuge usando alguns argumentos que você sabe que não é verdade. Não, nós vamos andar menos de carro, então nós vamos economizar na gasolina. Mentira, você vai andar a mesma coisa. Ou você começa a usar, não, nós vamos sair menos. Mentira. Pode ser que dure uns dias, mas depois você começa a sair, se você tem um ritmo de sair bastante. Ou seja, pessoas que às vezes conhecem, sabem, mas ficam se auto-enganando. Já porque estão cegos. Embora alguns possam fazer isso até com sinceridade, a sinceridade com desobediência, Deus condena também, irmãos. A sinceridade ela só é bem-vinda quando há obediência nossa para com Deus. Então a gente não pode se calar e nem deixar de viver essa verdade. Essa geração nossa é uma geração de cristãos que não tem sabor, irmãos. Uma geração de cristãos que não fazem a diferença. É uma geração de cristãos que não são luz. Essa é a geração dos nossos dias. Essa é a geração dos nossos dias. Porque é uma geração que não combate pela fé. É uma geração que não proclama a verdade. É uma geração que negocia a verdade. Que quer estar de bem com todo mundo. Uma geração que não quer, que já entende, já abraçou esse presente século, de maneira que faz de tudo para evitar um conflito. Eu também não gosto de conflitos, mas a verdade às vezes tem que ficar acima da unidade. Se eu precisar, e que Deus me ajude a continuar assim, porque é misericórdia dele, mas se eu precisar olhar na bolinha do olho do meu amigo e falar para ele que ele está errado, que eu não concordo com ele, eu farei isso. Todos nós precisamos fazer. Precisamos batalhar por essa verdade. Então confie, irmãos. Confie em Deus. Combata o falso evangelho. Combata os falsos ensinos. Coloque sua vida na dependência de Deus. Não permita que a verdade seja distorcida e se cale. Lute pela verdade. Proclame a verdade. A paz com todos, já dizia Lutero, a paz, se possível. Porque nem sempre é possível, mas a verdade a qualquer custo. A verdade a qualquer custo. A paz, se for possível. Tudo que tiver ao nosso alcance para estar de bem com todos, isso nós devemos fazer. Mas a verdade tem que estar acima. O Evangelho, a verdade, proclamando essa verdade sempre. Amém?